Avivamento, parte 7. Continuando o nosso tema de avivamento, a gente viu a linha histórica dos avivamentos na Bíblia. Agora vamos ver a linha histórica dos avivamentos na história da igreja. Começamos, já vimos na Bíblia, que é a primeira igreja, agora começando com os pais da igreja. Ali nos primeiros séculos, até o século 3, 4, por aí, esses homens de Deus se revelaram muito zelosos, especialmente da palavra de Deus. Então, muitos escritos foram produzidos, os grandes manuscritos da Bíblia que temos hoje, os melhores, são do século 3, 4. E são poucos, mas chegaram até nós. Então, esses homens de Deus, eles preservaram a verdade de Deus. E, a partir deles, essa verdade se espalhou para o mundo todo, chegando até Roma, que foi o centro do mundo. E aí, no século IV, Constantino se declarou cristão, e o cristianismo se tornou tipo a religião do império. E a partir daí começou a derrocada da igreja, porque a igreja começou a fortemente se institucionalizar. E aí a igreja romana, a igreja romana passou a dominar aí até o século XV, fortemente, esse período que chamamos de Idade das Trevas, onde os irmãos não podiam ter acesso à Bíblia, só os sacerdotes. A classe sacerdotal ficou anos-luz acima do crente comum. Então, até o século XV, a igreja predominante é a igreja católica romana, ainda que lá no século XIV, por exemplo, se levanta João Hus e começa a pregar a verdade, e ele é queimado na fogueira, ele profetiza, e ele fala que daí a 100 anos, isso ele fez por volta de 1415, 20, ele diz que daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não vão conseguir destruir. E o cisne foi Lutero, que se levantou exatamente 100 anos depois da morte de John Hus, em 1517. E aí entramos num outro período que é um grande avivamento, ainda que não seja talvez de espetacular no sentido de sinais e maravilhas, mas da restauração da fé, da palavra de Deus, da glória de Deus em primeiro lugar. Então, a reforma que Lutero foi um dos centros, Lutero, Zwinglio, Calvino e outros, mudou totalmente a história da igreja, através da atuação aí do Espírito Santo, iluminando a mente e o coração desses homens de Deus, que começaram a colocar a glória de Deus de novo no centro. Não mais seria a igreja institucionalizada, apesar de muitas práticas da velha igreja tinham perdurado, e na verdade perduram muitas ainda até hoje. Muitas igrejas ainda são bem institucionalizadas, muitas não funcionam ainda como um organismo vivo, como Deus planejou, como uma família de Deus viva, formada de pedras vivas, como está escrito. E isso aconteceu aí na Reforma. E outro reformador forte foi Calvino, que ainda que haja muita discussão sobre o calvinismo que ele ensinou, ele foi um homem de Deus e nós temos que reconhecer como tal. Ele, em 1536 e 37, ele morava em Genebra, e literalmente em Genebra houve um avivamento, pois toda a sociedade foi transformada pela ação do Espírito Santo atuando através da obra de Calvino. Ele também enviou missionários para toda a Europa,
né? Mandou homens para pregar o evangelho em toda a Europa e além da Europa, né? Que chegou aí até Estados Unidos e depois e Brasil também, aqueles irmãos que vieram desse movimento de Calvino. Lá em Genebra, a cidade tinha muita coisa muito interessante por causa do ensino da palavra de Deus. Havia hospital em Genebra em 1536, 37. Imagina hoje, né, como que seria. Então, esses primeiros séculos da igreja, esses primeiros 15 séculos, aparentemente, né, a gente não vê grande mover do Espírito Santo no sentido de conversão de almas, apesar que com o advento de Lutero, Calvino, aí começou-se a muitas pessoas serem salvas e igrejas foram formadas, né, até hoje, igreja luterana e igrejas de raiz calvinista, muitas delas hoje ainda. Então, glória a Deus pelos irmãos. E vamos ficar aqui, essa palavra sobre avivamento hoje. Lembra vocês que Deus quer avivar a sua vida, Deus quer te dar o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que se rendem a Cristo como Senhor. Então, faça de Jesus, peça a Jesus que Ele seja o Senhor da sua vida. Arrependa-se dos seus pecados, entregue seu coração a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Se você quiser ouvir os demais vídeos dessa série, esse é o vídeo 7, está lá no meu canal de YouTube, William Robson Leite, também no meu canal de Instagram, Leite53. Vamos espalhar a palavra de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fica na paz.